Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Zahara Violet. E dá seu joinha aqui no vídeo, comenta, assiste até o final e assiste mais algum conteúdo para ver se você gosta, para se inscrever aqui no canal, porque assim você fortalece meu trabalho e você também me dá vontade de postar mais vídeos. Bom, eu tô um pouquinho cansada já de gravar, porque eu fiz uma gravação desse vídeo, deu 40 minutos, não vou postar um vídeo de 40 minutos falando disso, vou tentar resumir em 10, no máximo 20. Bom, quero falar sobre segundo turno eleições aqui no Brasil, porque eu não posso ficar omissa nessa situação. Eu ia convidar vocês para tomar café da manhã, mas fica só o café sem a mesa, porque o assunto é bem indigesto. Eu tô assustada, tô assustada com o rumo que as coisas tomaram. Como diria o motorista, a que ponto chegamos, né? Então, se pode ter piada de tiozão, deixa eu fazer a minha também, né? Bom, primeira coisa que eu percebi depois do primeiro turno foi que os candidatos do desgoverno, vou falar desgoverno mesmo, eu tenho o meu posicionamento político e eu vou falar uma coisa. Se eu tivesse votado em outro candidato no primeiro turno, eu mesmo assim faria um voto crítico no Lula, cara. Porque o tanto de mentira e sabe, o tanto de coisa ruim que a gente passou nos últimos 4 anos, e vou contar os últimos 5, 6, porque teve o Temer antes, sabe? Não dá, cara, não dá pra manter esse cara no poder. Então a primeira coisa que eu percebi foi que os caras furaram a bolha, tá? Tem o algoritmo, aqui como eu tenho o meu posicionamento, os meus vídeos que eu assisto, tudo, eu recebo coisas relacionadas com aquilo que eu gosto. E eu venho recebendo muitos shorts de pessoas. Olha só, a safadeza, cara. Pegar pessoas LGBT, jovens, mulheres, falando a favor do candidato que está atualmente na presidência, sabe? Com argumentos totalmente furados e que não fazem parte de um coletivo, sabe? Porque quando você se coloca como, por exemplo, um LGBT, você tem que falar por toda a população, cara, não como um cara individual que, porque sei lá por que, tá defendendo o atual presidente, cara, que não gosta de gay, que não gosta de preto, que não gosta de mulher. E a gente tem um monte de vídeo, um monte de declaração, um monte de coisas. Eu não vou colocar esse cara aqui, sabe? Primeiro porque eu não vou editar o vídeo, a gente tá de manhã aqui que eu tô gravando, né? Tá um dia maravilhoso de sol e tá cedinho, mas eu vou pegar um Wi-Fi mais tarde para postar esse vídeo. Aqui onde eu moro não tem muito sinal, né? Ah, cara, e eu não vou editar, né? O que eu tava falando é que eu não vou editar o vídeo, eu vou simplesmente postar do jeito que tá. Então, por esse motivo, porque eu não quero uma pessoa tão ruim, sabe? Do mal mesmo, aqui no meu canal, cara. Eu não quero a voz dele aqui, sabe? Então, também não vou pegar dados e tudo, mas qualquer coisa vocês podem pesquisar no Google, tá? Tem um monte de dados mostrando o quanto esse país afundou nos últimos 6 anos, tá? E vamos entrar no assunto, né? Primeiro eu falei assim, já furou a bolha, tá? Tá chegando, inclusive, propaganda do candidato que está atualmente no governo para todo mundo, tá? E os caras estão botando anúncios, sabe? Furou a bolha, cara. Furou o algoritmo e tá vindo para todo mundo, né? Essa campanha desse desgoverno, cara. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque tá se usando estereótipos de pessoas, de grupos que são defendidos pela esquerda, tá? E é só estereótipo, não é uma fala do coletivo, sabe? Eu posso falar de mim, né? Enquanto servidora pública, enquanto mulher, mãe, enquanto artista, né? Hoje em dia eu tô mais parada com a arte, eu tô mais numa posição de estudante e pesquisadora de arte, né? Não tô tão atuante, até porque não tá fácil para a classe, sabe? Eu posso falar por mim e como mulher
que defende as outras mulheres, sabe? A gente tem que agir no coletivo, não na minha opinião pessoal. E falando nisso também, né, a questão da opinião, tá tendo uma distorção muito grande do que é opinião e do que é uma agressão, sabe? A liberdade de expressão tá totalmente distorcida assim, no senso comum, sabe? No geralzão, né? E então eu não posso chegar e dar a minha opinião pessoal, eu tenho que falar no coletivo, sabe, cara? Não é que eu não posso ter opinião, é que o senso de opinião está distorcido. E falando em distorcido, cara, eu não tive muito bem de saúde nos últimos tempos, e eu acabei assistindo o horário eleitoral, sabe? E como que a população pode acreditar em mentira? Chega um candidato que nem é de São Paulo e vem falar que vai trazer uma delegacia da mulher 24 horas e coloca mulheres pra falar, sabe? Mano, o cara tá com um presidente que não gosta de mulher, cara, não gosta. Não adianta falar que não gosta, que é amigo e não sei o quê, porque tem uma esposa lá do lado dele. Não é assim que funciona, sabe? Esse cara desprezou as mulheres, chamou mulher de vagabunda em rede nacional, falou que a mulher tem que ganhar menos porque não contrataria uma mulher porque a mulher é engravida, que a mulher tem que ganhar menos mesmo, sabe? Um cara que tá em função do patriarcado, velho. E aí vem o candidato aqui de São Paulo, que tá junto com ele, falar que vai criar delegacia da mulher. Ouviu a gente? Veio atrás da gente? Veio atrás dos coletivos? Porque isso é uma luta do movimento feminista de décadas, criar uma delegacia da mulher 24 horas. Sabe? Se fosse fácil, outro governador já teria feito, ponto final. Não é fácil, não é assim. Eu chego agora, eu vou prometer na televisão. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. E o cara não fala assim, eu não sou político, eu sou engenheiro, eu não sou política também. Eu sou servidora pública. Da ponta, sou orientadora social, tá? Só que eu não tô indo lá me candidatar, porque tudo é política nessa vida, tudo é política, tá? E a gente tem que parar com aquele discurso e com aquele achismo de eu odeio política, porque quando você odeia política, você deixa de ter senso crítico, você fica neutro, você fica no tanto faz, ou então você se deixa ser manipulado por alguém que descaradamente acabou com o país durante a pandemia, foi contra a medida de isolamento, foi contra o uso de máscara, ofereceu cloroquina para o povo em vez de vacinar, e depois vem falar, mas aí o povo foi vacinado. O povo foi vacinado quando tinha passado tinha 500 mil de pessoas mortas pela doença, sabe? E o cara lá desdenhando, debochando, dando risada, sabe? E tem gente que acredita, cara, tem gente que acredita que isso é progresso, né? A gente precisa parar de falar que odeia política e ter senso crítico, sabe? Falando em senso crítico e falando em observar, uma das coisas que foi colocada para a população foi aquela manipulação de o PT acabou com a minha vida. Eu duvido alguém aqui vir falar como que o PT acabou com a vida. A única coisa que o PT pode ter acabado é com a sensação falsa de ter algum privilégio, de quem está em uma posição um pouquinho melhor na sociedade, que se acha rico, mas não é. Diminuiu essa sensação de poder quando começou a colocar a igualdade. Bom, falando em igualdade, cara, essa coisa do fantasma comunista, velho. Não tem comunismo no país. Soltaram um vídeo, um corte de uma palestra do Lula, da época que ele era deputado. Essa palestra aconteceu, se não me engano, na Unicamp, se não me engano, tá? Onde ele fala, dentro do discurso total, que não existe um modelo, ele não falou em comunismo, tá? Ele falou em socialismo, não existe um modelo socialista que se encaixe no Brasil. Aí pegaram um corte, uma parte, onde ele está falando que seria um processo longo de muitos anos para o país entrar num sistema socialista. Aí ele não está falando assim, eu vou implantar, vou colocar. Se fosse para colocar uma ditadura comunista, já tinha sido feito, cara. Já tinha sido feito. E para terminar,
O governo do PT é social-democrata, cara. Tanto é que agora no segundo turno ele tá com o Alckmin, que sempre foi o arquirrival dele, sabe? E é assim, tipo assim, é criar pânico na população e a população cair, sabe? Eu tô tensa, eu tô nervosa, o assunto é bem indigesto, que nem eu falei assim, eu tive até doente esses dias, sabe? É quando você mexe com a saúde mental da população, quando você deixa a gente tenso, acuado, é muito comum que a gente se enfraqueça, cara, se enfraqueça mesmo, né? E aí acaba ficando sem um senso crítico, uma argumentação para falar. Pânico, é colocar pânico na população, é colocar que tem um fantasma comunista aí que não existe, é falar de bicho papão para adulto que já vota, para pessoas com mais de 18 ou 16 anos, né? É o velho do saco do eleitor, fantasma comunista, isso não existe, tá? Se você ainda acredita nisso, olha o plano de governo. Olha o plano de governo do PT, dos candidatos do PT, sabe? Falando em plano de governo, tem que ler plano de governo, cara. Tipo assim, porque a gente tem que parar de votar em mito. Tem que parar de votar em mito. E de ainda achar bonito chamar de mito. Sabe, tem que votar em candidatos que têm propostas pro país, né? E eu falo enquanto mulher, enquanto servidora pública, que foi cortado verba, sabe? Você pode dar uma googada, não precisa botar uma tela aqui não. Vai lá pesquisar no Google as verbas para saúde, para assistência social, a verba para mulher, sabe? Vem falar que gosta de mulher, gosta nada, cara. Nossas verbas foram cortadas. Não tem uma secretaria ou um ministério que cuide da questão de gênero hoje em dia. Não tem. Então, como alguém acha que vai melhorar isso daí? Não tem ministério de porcaria nenhuma, sabe? De coisas que são importantes, que fazem parte da sociedade e de uma construção por algo maior, né? Aí eu vou falar sobre um argumento que eu peguei de pessoas que defendem esse governo, falando sobre o PIB. Cara, o PIB, Produto Interno Bruto, vai pesquisar o que significa, tá? Porque o PIB para mim, ele só interessa se tiver comida no meu prato, tiver comida no prato do meu vizinho. Se tiver um orçamento secreto e eu não souber para onde vai esse dinheiro, para mim não interessa. Para mim esse candidato não vale. Sabe, falando em orçamento secreto, né? A turma que defende tanto anticorrupção, sabe? Apoia orçamento secreto, apoia sigilo, apoia não ter investigação sobre crimes, cara. E a gente tem que ter um pouco mais de noção do que a gente está defendendo, parar de repetir igual papagaio as coisas que a gente vê no WhatsApp, sabe? Em vez de ver notícia oficial, ver o WhatsApp falando nisso, tias do Zap, sabe? Quando a gente fala assim, tia do Zap, o que a gente está falando? É que é uma pessoa que não tem muito conhecimento, que fica lá no WhatsApp o dia inteiro. Lembrando que rede social hoje é a grande manipuladora, tá? No passado era só a televisão, praticamente, né? Apesar que a gente tem outras mídias, mas era principalmente a televisão. Hoje é principalmente a internet. Então, quando a gente fala tia do Zap, é uma pessoa que está lá no WhatsApp o dia inteiro, e que não tem muito conhecimento e acredita em qualquer coisa. Aí vai um candidato furar a bolha, comprar anúncio nos meus vídeos que eu estou assistindo, tá? Para falar, minhas tias do Zap, eu preciso muito de você. Esse cara tá tirando onda com a sua cara. Ele tá falando que você não tem conhecimento, que você é burra, que você acredita no que tá no WhatsApp e que vai espalhar qualquer porcaria. É isso que ele tá falando, ele tá tirando onda com a sua cara. Tá? E eu, enquanto mulher, eu gostaria de trazer você para o nosso lado para pensar um pouco, sabe? Para ter senso crítico, porque você é capaz, sim. Eu não sou a favor de um candidato que pega isso e fala assim, minhas tias do Zap. Isso é pejorativo. O que significa? Tá tirando onda, tá? Ó, você é tonta porque você fica no WhatsApp o dia inteiro e espalha mentira. É isso que quer dizer, tá? E o cara usa isso pra campanha, velho. Para campanha, tirando onda com a cara da população. Vai lá no Nordeste e pega nordestino para falar. O cara não gosta de nordestino, sabe? Por isso que eu tenho totalmente... eu sou uma pessoa assim que eu evito convicções,
porque as convicções sempre podem estar erradas e são mais difíceis de desconstruir. Mas eu tenho convicção no meu voto, porque eu sei quem que gosta e quem conhece o Nordeste, sabe? Eu sei quem conhece, quem veio de lá e que está preocupado com o povo nordestino, sabe? Eu sei quando chega aqui o eletricista, o pedreiro, aqui eles falam assim, ó, eu vou votar no Lula porque, olha, tá muito ruim pra gente, sabe? Eu sei como que é, eu dialogo com todo mundo, cara. Eu tenho a mente aberta para entender todo mundo. Só que aí, quando... Infelizmente, agora a gente tem os dois lados, né? Ter dois lados, ter polarização, seria bom se a gente fosse criado para ter debate, sabe? Para conversar. Só que tá uma coisa assim, bolhas fechadas, isso não é nada saudável, sabe? E eu sou uma pessoa que se propõe a sair da bolha. Mas o que eu ouço de contra-argumento? Ladrão, comunismo e não sei o que, tá feio, gente. Para com esse looping que tá feio demais. Vamos pesquisar, vamos criar argumento, sabe? Porque, pelo amor de Deus, falando em Nordeste, né, o cara que tá no governo atualmente falou publicamente que lá as pessoas que recebem o Bolsa Família, que recebiam o Bolsa Família, tinham um monte de filho para ter mais dinheiro do Bolsa Família e que já a mulher batia na barriga e falava assim, esse aqui vai ser uma geladeira. Então, além de desprezar o povo nordestino e colocar as mulheres beneficiárias numa posição assim que questiona a índole dessas mulheres, além disso, ele ainda está falando que o Bolsa Família dava muito dinheiro, né? Aí veio aí no debate, falou que o Lula dava só R$42 e que ele vai dar 600 de Auxílio Brasil. Agora, assim, vamos colocar na ponta do lápis. Eu, entre 2005 e 2006, eu morei em São Paulo. Eu lembro que eu saía na academia que eu dava aula que tinha um mercado na frente. E quando eu fazia compra, eu saía do serviço e ia fazer compra, não a do mês inteiro, mas eu gastava mais ou menos R$25 por semana, sabe? E olha que eu gastava, eu comprava coisa gostosa para comer, tomava sorvete toda hora, sabe? E aí dava uns R$100 essas compras que eu fazia. Hoje, a comprinha que eu saio do meu trabalho e venho trazer uma bolacha para minha filha, uma salada, uma mistura, essa compra. Não estou falando da cesta básica que eu vou uma vez por mês comprar óleo, arroz, feijão, tá? Essa compra, mais de uma vez por semana, dá R$100 cada vez que eu vou, tá? Então, o que você fazia com R$42 antigamente, você não faz com 600 hoje. Fica a dica. Tá? Então é uma falta de caráter uma pessoa falar isso, sabe? Eu gostaria que esse vídeo fosse mais leve, mas eu tô muito brava, sabe? Amanhã é segundo turno, então a gente conta com o voto crítico das pessoas, sabe? Não acreditar em propaganda vazia que fala que vai melhorar, não tem que só melhorar o Auxílio Brasil, tem que melhorar sim, porque a gente tem inflação de novo, mas tem que conter essa inflação, sabe? Tem que dar condições para o povo, tem que investir em serviço, tem que investir no trabalhador público, na gente que teve o salário congelado. Ele congelou o nosso salário. E aí como que a gente vai, sabe, manter a qualidade de trabalho se ele corta recursos que vêm para os municípios? Se ele corta recursos que vêm para o trabalho? Se a gente quer trabalhar e não tem o que oferecer, às vezes, totalmente para a população, a gente se vira, tá? A gente se vira nos 30 assim e dá o nosso melhor. A gente tem que parar de achar que, eu não gosto de política, porque, servidor público é tudo vagabundo. Lembra, gente, que a agente de saúde é servidora pública, a gente que é orientador social é servidor público, a professora, o professor é servidor público, tá? O médico do SUS é servidor público. Nós todos somos servidores públicos e estamos tentando fazer o nosso melhor, cara. Só que quando tem corte de verba, fica osso, cara. Eu tô tentando não falar palavrão. Então vamos esperar que de hoje para amanhã mais pessoas coloquem a mão na consciência. Eu ainda tô com esperança, sabe? Porque, nossa, cara, não dá pra viver baseado em mentiras. Falando em mentira, vou finalizar esse vídeo. Não, eu não vou falar tudo que eu queria falar, porque ele vai ficar muito longo, mas vamos falar pânico moral. Gente, quando alguém fala pra vocês sobre
banheiro unissex, sobre fazer a criancinha virar travesti, sobre mamadeira de piroca, essas coisas, gente, não existe. Então o que acontece? Pega, coloca assim, ai, as nossas criancinhas, não sei o que, e aí inventa essas coisas, aí tem aquela questão moral mesmo, isso é pânico moral. Aí você acha que, voltando a uma pessoa que tem propostas reais para a infância, para a juventude, ele é ruim e você está desagradando a Deus. Isso é pânico moral. Não existe banheiro unissex. Banheiro unissex foi uma proposta de um vereador de São Paulo, que nem é do PT, que foi vetada. Foi vetada, não tem banheiro unissex. Porque o banheiro unissex fere os princípios do comércio. Você não tem como colocar um banheiro unissex no shopping, obrigar o shopping a fazer uma coisa que um vereador quer, sabe? Porque existem propostas para LGBT, não para sua filhinha ir lá e sentar, são propostas, são somente propostas, somente discussões, tá? Aborto, cara, você coloca assim, vamos acabar com a vida de uma criança, sabe? Independente de ser um feto ou não, gente, para aí. Primeiro, não estão querendo abortar o seu netinho, não, tá? Firmeza? Não é assim, vamos acabar com as criancinhas, vamos afrontar a religião. Não é oferecer políticas públicas para mulheres que precisam fazer o aborto. É respeitar o corpo alheio, respeitar o corpo de outra mulher, a vida de outra mulher. É uma questão de respeito. Não vai sair todo mundo abortando, não, gente. Tanto é que o Lula, candidato, o Alckmin é vice, tem declaração deles, que eles não são a favor do aborto. Eles não são a favor de, eu quero ir lá abortar, vou lá abortar. Não, existe assegurado por lei que, por exemplo, uma menor que é estuprada pode ir e fazer o aborto. Ela precisa de políticas públicas para isso, ela precisa de segurança para isso, sabe? Uma mulher que precisa abortar, por qualquer motivo que seja, ela precisa ter segurança e políticas públicas para isso. É sobre isso. Gente, não deixa o pânico moral que um pastor safado, tô falando do pastor safado, que tá indo lá botar pânico na cabeça da população, tá? Porque, não tô falando de todo mundo, porque uma das pessoas que mais cuidou das colegas em volta que eu vi e pediu para colocar máscara e que ela tava indo falar com as pessoas que precisavam nas casas, ela era evangélica, tá? Foi uma das pessoas que mais foi militante do uso de máscara de se cuidar contra o Covid, tá? Mas tinha igreja, outras igrejas aqui perto de casa que eu vi tanto a pessoa que vai lá conversar com a população para se cuidar, quanto o pastor que baixava a porta para fingir que não estava acontecendo lá dentro, e as pessoas tudo sem máscara lá dentro, porque ele falava que Jesus ia curar, tá? Isso eu vi também. E essas pessoas estão botando pânico moral. Não estou falando da pessoa que está na igreja para praticar a sua fé. Estou falando da pessoa que está usando a fé para enganar a população. Para enganar, para botar pânico e fazer se virar uns contra os outros, tá? E na boa, cara, você segue quem? Pastor ou Jesus? Porque Jesus não ensinou isso, não. Na boa mesmo. Eu tenho a minha espiritualidade, tá? Que é diferente, só que eu conheço as palavras de Jesus. E Jesus não aprovaria, não. As pessoas tudo brigando uma com a outra, apoiando mentira, apoiando ódio, tá? Isso aí não é coisa de Jesus, não. Então, se você segue Jesus, cara, começa a prestar atenção quem você está seguindo. Se você está seguindo o seu mestre, Jesus, ou se você está seguindo uma pessoa que está te enganando, que está te fazendo de boba, tá? Bom, acho que o vídeo deve ter ficado muito grandão de novo, né? Espero que não passe muito de 20 minutos. E vamos voltar com consciência, gente. Vamos pensar em tudo isso que estão enfiando na cabeça de vocês, que tentaram enfiar na minha também. Só que eu estudo, gente, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar. Aí eu sei que um PIB grande para mim não diz nada. Não diz nada se eu não estou colocando comida suficiente na minha mesa, se a minha conta de luz está vindo cara pra caramba, sabe? Sem eu usar. Velho, eu não tenho televisão. E vem um absurdo se a gente não consegue pagar nossas contas, se tem gente pior que eu, tá? Enquanto tiver alguém que tá comendo menos do que eu, cara, eu não tô feliz. Então, amanhã meu voto é declarado, eu vou de 13 sim, e eu espero que
a gente vote em princípios e que a gente não tenha os valores distorcidos, sabe? Porque você falar que defende a família, mas defende só a sua família, o seu modelo de família, isso é um valor distorcido. Tem que defender todas as famílias. Você... Cara, eu tô muito brava e tem umas moscas voando aqui por causa do calor, elas estão me distraindo. Eu nem coloquei o cachorro aqui porque ele fica pulando, pegando a mosca. Você falar sobre defender crianças e adolescentes, mas falar que vai rasgar o ECA. Cara, o ECA é a lei que defende as crianças e adolescentes, sabe? E então, quando você fala em rasgar o ECA e você não defende todas as famílias, você não defende a família. Então, vamos acordar, gente. Então, que sejamos abençoados nos próximos 4 anos e por aí em diante. Obrigada se você ficou até aqui, se você aguentou minha braveza. E, bom, vou encerrar o vídeo que já tá longe. E amanhã é 13. Lula e Haddad aqui em São Paulo.